É um trapaceiro de sangue das 1000 mãos intrometidas. O S classificou o fugitivo de Nightclay City. Embora eu não tenha ideia de por que você está nos ajudando, eu ainda quero agradecer a você, ó líder do Forces Oscorp. Se curvou e depois cortou sua longa espada carmesim em Leilin. Eu agradeci a você como deveria. Agora, deixe os prisioneiros em sua posse para trás. Em troca, vou deixar você ir. Vendo o líder agindo assim, Leilin estava um pouco confuso. Você é estúpido? Você acha que eu sou tão facilmente intimidado? Ele adivinhou que esse líder era bastante egoísta, embora pudesse ter a ver com Leilin escondendo sua força. A maioria das pessoas só sabia que Bloodrogue era um mago semi-convertido, e ainda não sabiam que ele havia avançado para um nível máximo de magos. Em momentos assim, informações incorretas podem custar vidas. Bem, então peço desculpas, ó líder, falou sem entusiasmo. Uma enorme onda de aparições de espadas afiadas aparecendo na espada longa. Como uma cachoeira, eles investiram contra Leilin. Mover segunda formação de magia. O líder gritou enquanto atacava. Com seu grito, os magos do corpo das 4 estações parecem ter recebido alguma ordem e, além dos 4 magos que protegiam Eid, os outros membros correram para ele. TSS plantas espinhosas constantemente cresceram de sua armadura carmesim. As trepadeiras que apareciam da armadura pareciam ter autoconsciência, agrupando-se e formando um gigante verde que tinha cerca de 5 metros de altura. Esse gigante verde formado de plantas estava cheio de espinhos e sinistras linhas pretas enchiam seu corpo. Na área onde seus olhos deveriam estar, havia 2 estranhas flores roxas. O gigante verde rosnou, abrindo a mão grande e agarrando Leilin. É a sua ignorância para a verdade fazendo com que eles sejam tão destemidos. Leilin olhou para o líder do Forces Oscorp com um olhar de pena. Em seguida, um anel preto emergiu de debaixo de seus pés, subindo em suas vestes e aparentemente vestindo uma armadura preta em seu corpo. Cling clang. Cling cling. As imagens posteriores de espadas vermelhas atingiram a armadura negra, faíscas voando por toda parte enquanto produziam os imensos sons de uma espada de metal e uma armadura colidindo uma contra a outra. As aparições da espada carmesim continuavam caindo aos pedaços, mas a camada de armadura negra no corpo de Leilin tornava-se cada vez mais densa, a ponto de começar a produzir múltiplos tentáculos negros. Isto é mau. Esse nível de força. Os olhos do líder se arregalaram e ele imediatamente pensou em alertar seus subordinados, mas já era tarde demais. Antes da enorme palma espinhosa do gigante verde ter chegado ao seu destino, o ar circundante flutuou e um poderoso fluxo de ar foi gerado, soprando com tanta força que a mobília do escritório estava espalhada. Você não sabe quando parar. Enquanto enfrentava a imensa palma deste gigante verde, Leilin levantou a mão direita usando uma luva preta e gentilmente gesticulou para baixo. Do ponto de vista de um estranho, a situação agora não era nem um pouco equilibrada. Leilin era como uma criança na frente do gigante, e ainda assim ele levantou o braço fino para encontrar a palma da mão do gigante. No entanto, o gigante verde parecia se sentir extremamente ameaçado e mantido rugindo. Os raios verdes de luz em sua mão tremeluziam constantemente à medida que sua velocidade aumentava em 3 vezes. Bang! Finalmente, o pequeno punho de Leilin encontrou o punho do gigante, que era do tamanho de um jarro de água, uma onda de imensas vibrações se espalhando em todas as direções. O ar ao redor parecia se distorcer, e então tudo voltou ao normal. Caixa um após o outro, os espinhos quebraram e caíram da mão grande. Essa desintegração atingiu rapidamente todo o braço e, finalmente, o grande corpo do gigante. Bang! 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 Raízes de plantas grossas e trepadeiras escorregaram do corpo do gigante, rachaduras pretas se estendendo constantemente até que estava prestes a rasgar o corpo do gigante. Bang! Finalmente, depois de um ruído estrondoso,
O corpo do gigante verde foi quebrado em pequenos pedaços que voaram em todas as direções. Estrondo. 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 A enorme onda de choque criada estendeu-se milagrosamente aos corpos dos membros do Force Azons Corps que cercavam Lei. A armadura carmesim em seus corpos tremeu e depois se separou. Os magos empalideceram completamente e recuaram alguns passos, alguns deles tossindo grandes quantidades de sangue. Pique Rank 1 Magos. Você tem um. Já atingiu o pico da classificação 1. O líder do Force Azons Corps olhou fixamente para a máscara de Lei, como se estivesse tentando gravar sua aparência em sua memória. Numa situação em que raramente apareceram dois magos, os Magi de nível 1 eram os seres mais poderosos da Costa Sul. A ascensão no poder de Bloodrogue foi muito rápida e surpreendente. Este líder definitivamente não podia baixar a guarda. Nesse momento, o medo era aparente no olhar do líder. Suspirou. Algumas coisas só serão resolvidas pela violência. Lei ainda mantinha sua pose onde segurava o garotinho, e sua outra mão formou um misterioso selo de mão e bateu no chão. Domínio das sombras. Uma sombra negra emergiu de debaixo dos seus pés e rapidamente formou uma esfera negra e densa, espalhando-se loucamente pelos arredores. Naquele instante, sombras negras envolveram os magos que estavam no escritório. Suou dentro da escuridão. Parecia haver os sons de alguém se movendo rapidamente, e os gemidos humanos baixos e miseráveis que alguém faria antes de morrerem. Envolvidos pelas sombras, onde até a magia da luz era inútil, os magos do corpo das 4 estações eram basicamente cegos. Felizmente, isso só foi sustentado por um curto período de tempo. Vários minutos depois, a densa escuridão se dispersou do escritório, revelando as figuras de alguns magos. Quanto a Lei, que eles tinham rodeado anteriormente, ele agora não estava em lugar nenhum. Líder. O que deveríamos fazer? O mago lutou para se levantar e chegou ao líder do Force Azons Corps. No entanto, ele encontrou uma expressão muito estranha no rosto de seu líder. Havia indícios de terror, bem como descrença. Líder. Líder. O que há com você? Este mago de repente começou a sentir um pouco de medo, estendendo a mão direita e pensando em apertar o braço de seu líder. Assim como a mão deste mago tocou as roupas de seu líder, seu corpo se transformou em cinzas pretas como uma bolha que havia sido estourada, dispersando-se por toda a parte. Como se desencadeasse alguma reação em cadeia. Alguns dos magos ao redor dele também explodiram, deixando para trás uma névoa negra. Enquanto os magos sobreviventes olhavam para a névoa, uma sensação sufocante de pavor pesava sobre seus corações. Enquanto ainda segurava o garotinho, o corpo de Lei se transformou em um furacão negro que percorreu a sede, que se transformou em um campo de batalha. Como ele estava se movendo a uma velocidade muito alta, os magos de ambos os domínios só podiam ver uma figura negra bruxuleante, que então desapareceu completamente. Ao encontrar uma área vazia que estava longe do campo de batalha, ele jogou o menino no chão. Bloodrogue, o que você está fazendo? O garotinho rolou algumas vezes, o corpo coberto de terra e lama. No entanto, ele parecia ter recuperado sua capacidade de falar e falou friamente no momento em que se levantou. Pare com seu absurdo e faça com que o gigante venha até aqui. Lei exclamou. É um momento muito crucial agora, e nem eu posso contatá-lo. Uma expressão estranha apareceu em seu rosto enquanto ele explicava. Imediatamente depois, no entanto, ele foi chutado para o lado por Lei. Embora Lei tivesse permitido que o garotinho recuperasse sua capacidade de falar, evidentemente não revelara seu mar de consciência. O frágil corpo do menino girou várias vezes no ar e depois caiu rachadura dos sons de ossos quebrando produzidos dentro de seu corpo. Parecia que algumas costelas tinham sido quebradas. Parecendo fresco e colecionado, Lei avançou, e como segurando um pato, ele agarrou o garoto pelo pescoço e o levantou. Não tenho muita paciência, então é melhor que você não tente testar meus limites.
Não pense que eu não sei nada sobre o relacionamento entre você e ele. Embora Leilin parecesse calmo, o garoto que Leilin estava olhando parecia vazio por dentro. Sob o olhar implacável de Leilin, ele sentiu como se o outro homem pudesse ver através dele e conhecer todos os seus segredos. Não. Como pode ser? Eu sempre fui muito cuidadosa com isso. Uma miríade de pensamentos passou pela mente do garotinho e ele finalmente cedeu. Seja rápido, Leilin afrouxou o aperto, e o menino imediatamente caiu no chão. Tosse. O menino estava sentado no chão, com as duas mãos segurando o pescoço, sobre o qual marcas roxas já eram visíveis. Sem pedir a Leilin para abrir seu mar de consciência, ele sentou-se em silêncio num canto, como se estivesse atordoado. Inesperadamente, Leilin realmente esperou ele. Não demorou muito e, alguns minutos depois, a névoa verde permeava o ar e enchia a área. Só que você precisa de mim? Você não sabe que nosso plano entrou em estado de emergência, Leilin. A voz do gigante estava tão rouca como antes, mas desta vez, Leilin pôde ouvir a fúria em sua voz, junto com preocupação. Mate ele. Rápido, mate-o. Nesse momento, o garotinho que estivera olhando inexpressivamente para o lado de repente ficou histérico. Névoa verde o protegia, permitindo-lhe recuperar o poder. Todo o nosso plano caiu por causa dele. Além disso, ele realmente se atreveu a me tratar dessa maneira. Eu quero ele morto. O garoto olhou para Leilin com os olhos cheios de raiva venenosa. Eu sei. Giante assentiu brevemente, olhando para Leilin. O que você tem a dizer sobre seus deslizes no passado, bem como a contrariedade do nosso plano desta vez? Enquanto o gigante falava, a neblina nos arredores tornava-se cada vez mais forte, a ponto de os arbustos e o solo começarem a emitir fumaça branca e derreterem como gelo. Só que eu tenho a dizer, Leilin sorriu e depois estalou os dedos. A expressão do menino de repente congelou, e seu cérebro explodiu aberto como uma melancia. Se você quer uma explicação, isso funciona. Leilin sorriu largamente.